castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10, meus irmãos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Meus irmãos, este capítulo é muito conhecido de todos nós, e é um registro precioso, e, por que não dizer, um registro profético de milagres, ou de milagre. Milagres porque a morte do registro deste capítulo, este cordeiro, trouxe muitas bênçãos. E milagre porque foi a única maneira da restauração da raça humana, da comunhão com Deus, foi a morte deste cordeiro. O capítulo 53 é um milagre também, porque todo o registro do capítulo 53, e por que não dizer uma parte também do capítulo 52, os versículos 13, 14 e 15, está relacionado com o capítulo 53, Isaías profetiza 700 anos antes. Não se imaginava que isso pudesse acontecer. O milagre veio sobre a vida de Isaías, a inspiração do Espírito Santo, e ele faz o relato do que viria a ser a nossa saída, a nossa solução, a restauração, o livramento da condenação eterna. É por isso que o culto de hoje deve ser celebrado com muita alegria. O culto de hoje deve ser celebrado com muita satisfação. O culto de hoje deve ser fruto do nosso esforço para estar aqui, para celebrar a morte de Jesus. É uma coisa preciosa, porque morte não se celebra. Morte se diz: não fala, senão eu vou sofrer outra vez. Eu não quero nem lembrar. Mas quando trata de Jesus, para Jesus foi dor, desprezo, abandono. Para Jesus foi o pior, mas para nós é alegria, é gozo, é prazer, é esperança. O profeta diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele faz uma pergunta. Isaías já profetizava que quando este cordeiro viesse, muitos não creriam nele. E basta dar uma lida nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que vemos muitos momentos Jesus sendo rejeitado. Ele diz: quem deu crédito? Quem aceitou? Nós vemos os evangelhos quando registram Jesus chegava em determinadas cidades e os moradores diziam: vai-te daqui.
Jesus chegou em Cafarnaum para operar alguns milagres. Os próprios irmãos de Jesus, os irmãos por parte de mãe, porque não teve por parte de pai, porque Jesus é o Filho unigênito, único. Da forma como ele veio, nenhum homem veio. Por isso que ele é unigênito. Mas de Maria, do ventre de Maria, vieram outros filhos. É por isso que nós não consideramos Maria como a Virgem Imaculada. Não. Maria é uma santa serva, mas ela não é uma Virgem Imaculada. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos de Jesus diziam: vai-te daqui, talvez em outros lugares creiam em ti. E o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? E ele apresenta desde o versículo 2, um homem sofrido, que no capítulo 52 e o versículo 13, o profeta chama ele de meu servo. Jesus Cristo, 52 e 13 diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Sublime como este servo não se encontrou e nem se encontrará. Ele é único. O mais interessante que o profeta descreve como ele era. No versículo 3, o profeta diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Aqui se vê, quando o profeta diz homem, fala de um homem, o servo. É por isso que Jesus não é tratado como um servo. Um servo sou eu, um servo é você, uma serva é a senhora, mas ele é o servo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o servo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Ah, como Jesus sofreu. Ele foi, na sua natureza, carregou sobre ela também a natureza humana, fragilidade, frágil, sujeita a sentir tristeza, a chorar, a sentir aperto, a sentir abandono. Uma das palavras, quando diz assim, era desprezado, o desprezo é notado nele até na cruz, e ele mesmo, ele protesta o desprezo quando ele está perto de render-se. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? 700 anos, Isaías profetiza dizendo: era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, era filho de um carpinteiro. Quando nós meditamos um pouco nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Jesus provocou, dentro dos homens da época, os judeus, os fariseus, o homem comum provocou um tumulto interior, porque diziam: quem é ele? É filho de José, de Nazaré, a mãe dele é Maria, o pai é um carpinteiro, ele ajuda. Ah, mas ele chegou na entrada da cidade de Naim, e vinha a mãe com o filho dentro de um ataúde, e uma multidão, ele para e diz assim: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Como é? Quem é ele? Quem é?
Aleluia. Ele chega, vai caminhando na entrada de Jericó, e aquela passagem conhecida, 2 cegos, um evangelista diz que era 2, outro diz que era 1, era o cego, e ele chega e o cego grita dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai com a multidão, e um dos evangelhos diz que alguém dizia para ele: cala tua boca, tu não está vendo que ele não vai te ouvir? Ele não vai te ouvir. Aí, para surpresa do cego, e para alegria do cego, e para perplexo dos homens, ele para e diz assim: manda chamar ele. Parece que eu estou vendo. Ei, olha, ele parou, está mandando te chamar, mas ele é cego, não vê. Sem dúvida, alguém pega num braço, outro pega no outro. Vamos lá, ele está te chamando. Vamos lá, até lá onde ele está. Aí quando o cego chega sem ver, ele diz: que queres que eu te faça? Mas quem é esse? Esse é o filho de José, é o filho de Maria. Os pais dele estão entre nós, são judeus como nós. Aí ele diz para o cego: vê, a tua fé te salvou. E o evangelista diz assim: e logo viu, e o seguiu pelo caminho. Ele trouxe era uma perplexidade no interior. É por isso que hoje, até hoje é assim. Quem está na faculdade está cansado de ver professores na universidade querendo diminuir o cristianismo pelo Cristo redivivo, querendo diminuir os registros deste livro sagrado, que é um livro parecido com outro livro, mas não tem nada a ver com outro livro. É o livro dos livros, porque está registrado coisas que não estão em outros livros, e tem um poder incalculável que não se pode medir, que quem lê ele entende que entra na divisão da alma, das juntas e medulas, e vai até o centro do pensamento e discerne. Vocês fazem bem de estar dando glória. Deira laba choranai. Parece que eu estou vendo. A minha fé me faz ver ele sentado à direita do Pai e vendo aqui na matriz os crentes dizendo glória, 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 glória. E nós estávamos chagados, feridos, cortados, cheios de enfermidades, e o corpo espiritual apodrecido, porque o pecado é uma chaga. O pecado é uma enfermidade degenerativa. Ele vai comendo, comendo, comendo. Ele é como um parasita. Não sei se aqui alguém conhece os parasitas dos pés de árvore. O parasita é aquela rama que nasce nas galhas das frutas como manga, jaca, laranja. E ninguém sabe quem colocou lá a semente do parasita, mas ele nasce, enrola, enrola, e é terrível, porque ele chega
a enrolar em todos os galhos as folhas, e ele vai consumindo a seiva, a saúde, as células da árvore, até matar a árvore. E quando mata, ele morre. O pecado é assim. É uma chaga maligna. Ela vai comendo, 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 e depois vai se acabar. Porque um dia o pecado vai acabar. Oh, aleluia! Por um homem, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo. A chaga maligna. E nós estávamos chagados. Vamos para Isaías 53. Diz assim. Capítulo 53, versículo 4. Diz assim. Verdadeiramente ele tomou as nossas... Veja, estávamos cheios de quê? Enfermidades. E eu não quero falar aqui a enfermidade do físico. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas. Ah, como estávamos. Há um corinho de um hino que é muito lindo, ele diz assim: vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Vida chagada, vida enferma, mas ele vem e toma sobre si. Por isso que o escritor diz: homem de dores. Ele entra na cidade de Jerusalém, e na entrada, no capítulo 12, que João escreve, quando ele entra, aí ele chora e diz assim: ó Jerusalém, quantas vezes quis eu cuidar de vós, como a galinha cuida dos seus pintinhos, e vós não quisestes. Era a dor que ele sofria. É tanto que a igreja deve pregar o evangelho a todo custo. Sim, pastor, sim, senhor. Paulo já disse: pregue em tempo e fora. Porque quando meditamos no capítulo 53, nós vemos a dor de Cristo por ver o homem perdido. Como ele sofre quando vê um homem perdido. Ele leva sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. Mas o escritor diz assim: o castigo dele nos trouxe o quê? Talvez você vai tomar do cálice essa taçazinha de vinho e comer do pão. Talvez você pense que isso é uma rotina da igreja. Mas toda vez que você vai comer do pão e tomar daquele cálice tão pequeno, isso é um cerimonial tão sério. Aquilo ali é um gesto de comemoração dessa dor.
É um gesto de comemoração desse desprezo. Porque enquanto para ele é castigo, para você é alegria. Enquanto para ele é dor, para você é satisfação, é louvor, é alívio, é renovo, é esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Então, leva sobre ele. E ele ficou carregado. Porque carregado era você. Você quem trazia o fardo. Eu era quem trazia aquela mochila nas costas. A mochila do pecado. Era eu que carregava. Com essa ação dele, ele toma sobre ele. Porque o Pai vê que é a única maneira de lhe salvar, de me salvar, de nos salvar. É tanto que o ritual da antiga aliança apenas cobria o pecado. O sacerdote entrava uma vez por ano, oferecia o sacrifício, matava o animal, o sangue era aspergido, a carne era assada, a fumaça subia, mas apenas era uma cobertura do pecado. Mas quando este servo chega, aí João diz assim, 1:29 de João, eis aí! Eis aí! Lá vem Jesus, lá vem o judeu, lá vem o desprezado, lá vem o servo, e João é inspirado, recebe uma virtude de inspiração do Espírito Santo e grita, eis aí o Cordeiro de Deus que tira! Ai, me achou, Vanai. Romanos 5:12, porque pelo homem entrou o pecado no mundo. João 1:29, João diz, eis aí o Cordeiro que tira. Será que dá para dar um glória a ele? Faça barulho. Faça barulho. Nós somos pentecostais. A doutrina, o episódio da morte de Jesus inspira qualquer pregador. Ele pode ser fraco como for, mas se ele tomar o texto da mensagem da cruz, ele recebe uma graça. Por isso que tem um hino que diz assim, tema do bom pregador, oh, aleluia. Depois que ele se carrega de toda a nossa culpa, aí Deus toma uma ação. A ação que Deus toma agora era a conclusão. Vamos para o 10, já para terminar. Isaías 53:10. Diz a palavra. Vamos ler juntos esse versículo? Pode ser? 1, 2, 3. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora vamos para o 12, o último, o 12. Que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores. É muito forte o versículo 10. O versículo 10 diz assim: ao Senhor agradou o moê-lo.
A Deus pareceu bem entregar Jesus ao martírio, porque Deus estava pensando em você. Deus pensava em mim. Pensando em você, a Ele agradou moer Jesus. E Jesus foi moído. Jesus morreu de uma forma como nenhum homem até hoje morreu. Nenhum homem conseguiu ser martirizado. Martirizar é matar devagarinho. Jesus, desde as 6 da manhã, na sexta-feira, que começou a sofrer. Por que não dizer na quinta noite, quando ele estava no jardim do Getsemane, chega Judas e beija ele. Que decepção. Ali começou o sofrimento. E ele diz assim: com um beijo, amigo, com um beijo traís o filho do homem. A sexta de manhã, ele começou a sentir sofrimento, e o sofrimento dele era moral, era emocional, porque Pilatos, Anás, Caifás, Herodes procuravam uma brecha para condenar ele, e ninguém encontrava. Pilatos diz assim: eu não vejo crime nesse homem. E o povo gritava: crucifica-o. Era Deus moendo. Anás disse: não, eu não vou julgar, porque o sumo sacerdote é Caifás. Leva para Caifás. Não vou, porque Pilatos é o governador. Pilatos recebe, não, essa é jurisdição de Herodes. Herodes diz por último: não, volta para Pilatos. Aí o último, ninguém encontrou condenação, não, vai para Pilatos. Quando Pilatos está para julgar a Jesus, dando a palavra final, aí a mulher grita no meio, disse: não te metas na causa deste homem, porque ontem à noite eu sofri muito por ele é um inocente. Era Deus moendo. Capítulo 53 e 10. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Aí Pilatos diz assim: para que vocês vejam que eu não vejo crime nele, eu vou lavar as minhas mãos. E tomou uma bacia com água e lavou. Quem condenou Jesus? Ninguém. Por que ele não foi condenado? Porque não tinha crime. Só se condena criminoso. É crime condenar o inocente. Não tem crime. Até aí ele está carregado com as nossas iniquidades. Aí entra na cruz, recebe a coroa de espinhos, é rasgado a roupa, fica despido, torna-se um objeto de espetáculo. É por isso que quem faz o filme de Jesus, até para ganhar dinheiro, é comovido, não tem um pingo de sentimento do céu, mas as emoções entra em ação, porque até esse último autor, quem conseguiu ver, que fez a Paixão de Cristo, me parece que é um americano, e depois, ele tem nada a ver com o evangelho, mas ele parece um evangélico, e começa dizendo coisas, ele foi tocado, porque a morte deste servo é muito preciosa, é muito poderosa, é muito gloriosa. Vai à cruz, se entrega na cruz. E eu disse já uma vez, em vários lugares, e que ninguém matou Jesus.
Por que eu digo isso? Porque quando eu leio João capítulo 10, já vou terminar, meus irmãos. João capítulo 10, versículo 18, diz assim: Dez e 17 e 18 diz assim: Por isso o Pai me... Por quê? Por quê? Dou. É aqui que eu digo que ninguém matou ele. Se não quiser crer aqui, vai ter que crer na ciência. Porque a ciência diz que ninguém pode sofrer uma hemorragia de todo o sangue e ficar vivo. Se houver uma hemorragia, morre. É por isso que quando há qualquer... Corre, socorre, estanca a hemorragia, senão vai morrer. Jesus derramou todo o seu sangue. E permanece vivo. Um dos evangelistas disse que do seu lado já saía água, não era mais sangue. Mas ele permanece vivo. Oh, aleluia. Até que diz assim: Pai, tudo está consumado. Na tua mão entrego o meu espírito. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Morre o meigo nazareno. Quando ele morre, a humanidade está livre da condenação, desde que aceite ele. Porque o escritor aos Hebreus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, as pedras se moveram, as montanhas, o sol para de brilhar, se dá um protesto na natureza, ele entrega o Espírito, morreu, passa sexta, sábado, domingo pela manhã, as mulheres dizem: vamos levar as flores para aparelhar, adornar o túmulo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, para a surpresa delas, está o túmulo vazio, a pedra removida, e um ser angelical dizendo: a quem buscais? Buscai o vivente entre os mortos. Não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia.